É meu desejo saudar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós continuamos neste sábado, 6 de junho de 2020, o estudo do livro de Mateus. Do capítulo 5 ao 7, nós vimos o Sermão da Montanha e o final diz que Jesus concluiu o seu discurso falando com autoridade, a sua doutrina apresentada, aquilo inspirou as pessoas. Ele ensinava com autoridade, não como os escribas, um estilo totalmente distinto de toda aquela tradição judaica até o presente momento. No capítulo 8, agora, começa os milagres portentosos de Jesus. Jesus vai se apresentar com poder e ele agora vai curar, sarar, expulsar demônios, apresentar doutrinas do dia a dia, no dia a dia das pessoas, e fazer uma presença transformadora na vida daqueles com quem ele passa a ter contato. E com certeza a sua palavra vai desdobrando no meio da população e todos vão aprendendo mais e mais a respeito da fé e de uma nova forma de vivência com Deus e com a religiosidade. Então agora nós vamos adentrar no capítulo 8, onde Jesus vai curar um leproso. Então vamos lá, a leitura, capítulo 8, versículo 1 e 2. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. No verso 3 diz assim: Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. 4. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Essa frase, esse finalzinho, Knox faz uma tradução e a tradução dele diz assim: para fazer-lhes conhecida a verdade. A lepra. No dia 29 de março de 1995, aqui no Brasil, o então presidente Fernando Henrique Cardoso assinou uma lei, a Lei 9010. Nessa lei ele dizia assim, que o termo lepra e os seus derivados não podem ser usados nos documentos da administração da União, nem nos Estados-membros da União. E deveria ser trocado o nome lepra por doente de hanseníase. E por quê? Porque a lepra era uma palavra, e ainda é estigmatizada. Ela, no dicionário Awais, diz que é assim, é um sentido figurativo. Leproso é aquele cujo convívio é maléfico ou extremamente desagradável, uma pessoa perversa ou ruim que provoca repulsa, nojo. Então, foi trocado o nome para hanseníase porque foi o médico, que identificou o vírus causador, a bactéria causadora da lepra em 1873, é o Armaner Hansen, que é por isso que o nome é hanseníase. Então, a palavra lepra aparece 54 vezes no Antigo Testamento, vem do hebraico tzarat. E depois, quando ela foi traduzida para o grego, tanto na Septuaginta como também no Novo Testamento, quando aparece, é uma palavra que quer dizer assim, escamoso. Então, o diagnóstico sobre lepra não era feito por médicos, era feito pelos sacerdotes. Ficou a cargo deles. Quando a gente então lê Levítico 12, 13 e 14, você vai notar e vai perceber que são os sacerdotes que são responsáveis para lidar com o leproso. Identificar a lepra, identificar se está tendo cura, se não está tendo cura, pelas cores dos pelos,
as escamas no corpo, as marcas que pode ter no corpo. Tanto é que aqui Jesus está dizendo para o sujeito, olha, agora você vai lá e se apresentar ao sacerdote, ele está querendo dizer, agora você vai ter que cumprir toda a regra, porque só quem vai poder dizer que você está limpo, 100% dessa lepra, vai dar um atestado para você, é o sacerdote. Como diz, eu te curo, sim, eu te torno limpo, mas o sacerdote é que vai ter que te dar um atestado de pureza, de limpeza. Né? O que é uma lepra? Ela aparece por ulcerações na pele, afundamento da pele, um embranquecimento dos pelos. E o contaminado da lepra, ele tinha que deixar sua casa, abandonar a família, pegar suas coisinhas ali e vai embora para um lugar designado, certo? E o leproso era obrigado a manter distância das pessoas. Esse fato aqui é inusitado. A gente lê que um leproso veio, se aproximou de Jesus, dizendo para Jesus, Senhor, se quiseres, pode me curar. E Jesus estender a mão e tocar no... aquilo é uma cena, assim, uma coisa tremenda. Né? O leproso, quando ele vinha numa rua, a gente está andando aqui na rua, e ele vem em nossa direção naquela época, ele tinha que atravessar a rua, tampar o rosto e começar a gritar, imundo, imundo, imundo. Aí todo mundo se afasta dele, né? Com aquela atitude de resignação, se afasta para não ser acometido de lepra, de ser contaminado com a lepra. Aqui é o contrário, o leproso se aproxima de Jesus, adora, se prostra diante de Jesus, clama a Jesus por cura e por limpeza. Quando a gente lê no capítulo 17 de Lucas, é aquela história dos 10 leprosos, quando chega perto de Jesus, hoje aí, olha a atitude dos 10 leprosos, olha só, capítulo 17, verso 11 de Lucas. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Então essa situação aqui deste leproso aqui, no capítulo 8, é completamente diferente do usual, do costume. Então, vou voltar a falar mais um pouquinho aqui dos leprosos, eu fiz algumas observações, né? Na época de Jesus, ali, na elite, os romanos, aquela casta sacerdotal, o povo, os pobres, os doentes, eram os sacerdotes que davam ali o atestado de limpeza, de pureza. Então, quando Jesus fala para o moço, olha, você não vai falar nada para ninguém, e você vai lá e se apresenta para o sacerdote. Jesus está mandando um recado para eles lá. Tá? Jesus está enviando uma mensagem para o estabelecimento religioso, dizendo assim, ó, há uma nova e poderosa liderança surgindo. Tá? E a tensa e conflituosa existência entre Jesus, né, o ministério de Jesus e a religião oficial vai culminar com o seu martírio e morte. A gente já sabe disso. Mas Jesus então vai apresentar. Fala, você vai lá e se apresenta para eles, que eles vão saber que agora tem um profeta poderoso fazendo obras e é o Messias enviado da parte de Deus. Ainda um pouco mais sobre a lepra e o leproso, os concílios de Antira, em 314, e o de Lyon, em 583, usavam os diagnósticos descritos no livro de Levítico para lidar com o leproso. O sujeito era vestido de uma mortalha, e como numa missa, né, num culto de corpo presente, veja bem que situação. Era enviado a um leprosário, entendeu? Porque ele sofreu um processo de exclusão social. Veja bem que coisa interessante. Isso não é fácil, não. Um leproso, então, era tida, a lepra era tida como uma doença que era um castigo divino, uma maldição divina. Quando a gente lê o capítulo 16 de Lucas,
que aquela parábola do Lázaro, o pobre, ele era pobre, mendigo e leproso, cheio das suas chagas. O outro era um rico, muito bem de situação, comia bem, vivia bem. Quer dizer, e para aquele entendimento judaico, tanto da época como posterior ainda continuou, que um sujeito com muitos anos de vida, muita saúde, dinheiro, comendo bem, vivendo bem, era um abençoado por Deus. Ele é um descendente de Abraão, abençoado por Deus. Um sujeito pedindo esmola, doente, com lepra, aí ele é um maldito. É por isso que a parábola Jesus vai abordar, vai denunciar. Olha, peraí, quem está achando que porque está rico, porque está saudável, porque tem muitos anos de vida, é descendente de Abraão, está enganado. Ainda mais comparando com um pobre mendigo leproso, que os cachorros iam lá lamber as suas feridas. Aí Jesus transtorna todo esse pensamento quando, na sua parábola, coloca o Lázaro no seio de Abraão e o rico, o saudável, o bem de situação, né? Ele está lá, um abismo separando os dois no inferno de fogo. Mas sobre esse assunto nós vamos estudar depois. Então, você vê lá a situação do leproso, esses 10 leprosos, como lidavam. Depois você lê ali o Levítico, capítulo 14, que ainda tem uma série de regras, né? Não é no primeiro dia que este moço vai lá se encontrar com os sacerdotes, não é no primeiro dia o sacerdote olha, você está limpinho mesmo, você pode voltar para sua casa, vou aqui oferecer uma pombinha aqui, eu vou te lavar aqui com a água aqui do templo aqui, você pode voltar para... Não, ele passava ali 7 dias de ofertas, e iam rapar o moço todinho, o pelo dele, a barba, da sobrancelha, do corpo todinho, averiguar mesmo se tem alguma mancha, um esbranquiçado, alguma escama, alguma coisa. Tem todo um processo, e ele tinha que passar por todo aquele processo. Acho interessante que na década de 70, o filósofo francês Michel Foucault, ele reparou uma coisa, ele prestou atenção a uma coisa, disse que viu uma coincidência muito grande no desaparecimento dos leprosários. Leprosário é uma casa, um lugar afastado da sociedade, da comunidade, onde os leprosos eram enviados, tá certo? E ele viu uma coincidência no desaparecimento dos leprosários e no surgimento dos hospícios. A doença mental, segundo ele, assumiu o estigma antes atribuído à lepra, ocupando sua função no imaginário da sociedade. Então é muito interessante isso aí, essa observação deste filósofo, tá? Extremamente interessante. A lepra, ela deixa de ter o seu lugar, daquele espanto, para ser agora as clínicas de tratamento mental. É bom termos um pouco de atenção sobre isso. E então Jesus vai e envia esse moço ao sacerdote. Então, o que é que está acontecendo nisso aí? O que mais está aparecendo nessa situação? Jesus está mandando o sujeito ficar calado, você não vai falar isso para ninguém. E não é só nessa cura aqui que Jesus manda ficar calado, não falar para alguém. Em vários outros lugares, Jesus fala para as pessoas. Os 10 leprosos também, você vai lá, você apresenta ao sacerdote. Teve outro que ele curou, um cego ele curou, um outro leproso ele curou. Você não fala nada para ninguém, não. Mas parecia que aconteceu o contrário, né? Jesus fala para não falar, aí o assunto toma mesmo o corpo, aí que a coisa mesmo sucede. Aqui no capítulo 9, olha aqui. Capítulo 9, agora em Cafarnaum. Deixa eu ver aqui, qual o versículo? O 30 e 31 diz assim, ó. A cura de 2 cegos e de um mudo. João 30 e 31 diz assim. Eles pediram para serem curados. No 29 diz, Jesus então tocou nos olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo, olha, olhai que a ninguém o saiba. Jesus ameaçou, Jesus foi firme com eles, né? Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama
por toda aquela terra. Então você vê que situação, e Jesus está dizendo, vocês não vão lá, não avisa para ninguém não, deixa esse assunto aqui só entre nós, porque para evitar um movimento muito grande, mas não teve jeito, né? Não teve jeito. Então tem um teólogo chamado Stonehouse, ele vai fazer uma análise. Por que é que Jesus manda as pessoas se calar? Será que ele estava querendo fazer uma propaganda inversa? Eu vou falar para eles não falar para ninguém, aí eles falam para todo mundo e a fama corre. Será que é isso? Com certeza não era isso. Se Jesus falou, fiel, você não vai contar para ninguém o que eu fiz por você. Então, mas se ele manda o sujeito se apresentar no templo, lá no sacerdote, para ficar curado, não era para dar uma mensagem? Tem gente curando e sarando? Como é isso? É porque ele diz assim, o Stonehouse, a não ser que ele e os outros reprimissem aquela situação de fazer propaganda das curas e todas as maravilhas e prodígios que Jesus estava fazendo, a situação poderia ter facilmente escapado do controle e o seu ministério público teria terminado prematuramente. Então, mas por que Jesus está falando para não falar para ninguém? Ele não está falando para não falar para ninguém, porque ali, naquela hora, naquele momento do ministério, não era aquele de dar aquele bom, todo mundo ficar sabendo, todos ficar conhecendo, mas todos eles ali não tinha como. Né? Ao chegar no santuário lá, se apresentar ao sacerdote, como que aconteceu? Foi o homem da Galileia, o Nazareno, que me curou, e como pode ser isso? Como que aconteceu? Desse jeito. Fui curado por Jesus de Nazaré. Então, a propaganda correu mesmo. Mas a insistência de Jesus em manter ali ainda reprimida o anúncio do seu poder curativo, transformador e sarador, é que tinha um objetivo temporal. Tinha um tempo próprio para que essas coisas acontecessem, para que o nome de Deus fosse louvado na vida de Jesus. Terminamos aqui a primeira parte, logo iniciaremos a segunda parte da nossa escola de hoje.